Olá, que Deus abençoe a todos vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo bíblico, tá bom? Então abra sua Bíblia agora no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, para que você possa comparar tudo que eu vou falar com as Sagradas Escrituras, porque nós não podemos fugir do que está escrito, né? Nós não podemos inventar uma filosofia, uma doutrina contrária à palavra de Deus, porque isso seria uma heresia. E é o que a maioria das instituições religiosas fazem, né? Então a gente tem que ficar de acordo com a palavra de Deus. Por isso, abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 26. Tá bom? Enquanto você abre aí, vamos fazer uma oração e pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos, te glorificamos, te exaltamos neste momento, meu Pai, porque só o Senhor é Deus, santo, digno de toda honra, glória, louvor e majestade. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros e vem abençoar, meu Pai, as nossas vidas. Vem abençoar, meu Senhor, o nosso ser. Meu Pai, a tua palavra revelada, toda a revelação que está escrita na Bíblia, meu Pai. Somente o Senhor pode nos iluminar e nos inspirar a compreender e a crer, Senhor. Então faça isso, meu Deus, e aonde chegar esse vídeo, chegue a tua palavra, chegue o teu Espírito para transformar vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Muito bem, Romanos 8, 26, estamos dando continuidade, não é isso? Ao estudo bíblico. É importante que você entenda, quando você vai ler a Bíblia, você nunca deve iniciar da metade ou de um versículo aleatório, né? Não tem nenhum problema de você ler um versículo aleatório da Bíblia, mas para que você possa interpretá-lo corretamente, é necessário você ler todo o contexto, todo o capítulo, às vezes todo o livro e toda a palavra de Deus para você ter uma ideia geral, o entendimento correto do que Deus quer falar, do que Deus quer nos iluminar e nos mostrar, tá bom? Então, Romanos 8, 26 diz assim: da mesma maneira, também o Espírito, né? Que Espírito é esse? O Espírito Santo, porque está escrito de letra maiúscula, né? Quando é maiúscula é o Espírito Santo. Da mesma maneira também o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Então, claramente nós entendemos aqui que somos o quê? Fracos. O ser humano é fraco, né? Nós somos pessoas carnais, cheias de falhas, cheias de erros, imperfeitos. Não existe aquele ser humano perfeito, não existe aquela pessoa, sabe, que é melhor do que as outras, não. O único que é santo, que é perfeito, é o Senhor Jesus Cristo, né? Por isso que a gente tem que tomar o cuidado para não se comparar a outras pessoas, porque como que a gente vai se comparar com alguém que também é imperfeito, não é verdade? Temos que se comparar ao Senhor Jesus, espelhar o Senhor Jesus, modelar o Senhor Jesus Cristo. Então, ele diz aqui, da mesma maneira também o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Então, sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Precisamos do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Muitas vezes a pessoa tem dúvida. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus.
O Espírito Santo não é um sopro de Deus. O Espírito Santo não é somente uma manifestação de Deus. Não, o Espírito Santo é Deus. Então temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E aí é que se forma a doutrina da Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três são um só, uma só pessoa, unidos em uma só pessoa. Aí você vai dizer, mas eu não entendo. Aí é que tá, é o mistério, né? É o mistério que a nossa mente humana não é capaz de compreender completamente isso. Somente na glória, existem coisas que nós só vamos entender e compreender na glória, quando estivermos com Deus. Aonde aí sim, todas as coisas serão completamente reveladas para nós, né? Então, só é revelado para a gente o que está escrito na Bíblia. Na Bíblia fala do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Tá bom? E os três são uma só pessoa. Então, quando a pessoa ela crê no Senhor Jesus Cristo, crê no Evangelho, né, nas boas novas de que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, e a pessoa se arrepende dos seus pecados, a pessoa se entrega, né, ao Senhor Jesus Cristo, então nesse momento a pessoa nasce de novo e recebe o Espírito Santo. Você não precisa sentir nada, você não precisa cair no chão, nem ficar rindo, nem dando cambalhota, nem pulando ou chorando. Isso são somente emoções humanas. Isso não significa que a pessoa ela tem o Espírito Santo. Porque você vê, num teatro a pessoa também ri. Num circo a pessoa também ri. Numa festa a pessoa também pula, né? Ao ritmo dos tambores, ao ritmo da música, a pessoa chora, se emociona. Então, muitas igrejas, ou conhecidas como pentecostais ou neopentecostais, elas estão muito confundidas com respeito ao Espírito Santo. Porque elas transmitem uma emoção através da música, através do fundo musical, através das palavras. E as pessoas caem no chão, choram, riem, né? E pensam que aquelas emoções, aquelas reações vêm do Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo. E isso está completamente errado, completamente falso. Tá? O batismo com o Espírito Santo acontece no momento que a pessoa crê. No momento que a pessoa é tocada por Deus, que ela recebe a palavra de Deus, né? Ela escuta aquela palavra do Senhor Jesus e dentro dela acontece uma transformação, ela crê de corpo, de alma e de espírito, ela se entrega a esse Deus vivo e poderoso, ela toma a decisão de seguir. Então quem é que colocou essa decisão? Quem é que colocou essa fé? Quem é que operou essa transformação dentro da pessoa? É o Espírito Santo. Essa é a prova de que a pessoa tem um Espírito Santo. Então, a prova que a pessoa tem o Espírito Santo não é sentir nada, nenhuma emoção, nem falar em línguas, porque essas línguas, supostas línguas dos anjos, supostas línguas de Deus, são falsas. Mais para frente a gente vai explicar melhor sobre isso também. Mas isso não caracteriza que a pessoa tem um Espírito Santo. O que caracteriza que a pessoa tem o Espírito Santo é a fé que ela tem. A continuidade, a entrega. Ela pode passar por tudo, mas ela vai permanecer firme na fé do Senhor Jesus Cristo. Nada vai separar ela do amor de Deus, do poder de Deus. O Espírito Santo vai assistir ela nos momentos de lutas, porque Jesus disse, né, no mundo tereis aflições. E quem é que nos dá ânimo? Quem é que nos dá força para levantar, para continuar, para perseverar? É o Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz aqui,
Da mesma maneira também o Espírito Santo nos ajuda. Então qual é o papel, um dos papéis do Espírito Santo? Nos ajudar, né? Nos momentos de fraqueza, nos momentos que caímos, nos momentos que falhamos. O Espírito Santo nos ajuda, nos fortalece, nos levanta, nos guia, nos orienta, tá? Ele nos ilumina para compreender a palavra de Deus. Ele nos ilumina a entender a sua palavra, que foi escrita por ele. E o Espírito Santo aonde está? Ele está do nosso lado, está na frente, está atrás? Não. O Espírito Santo está dentro de nós. A Bíblia fala que somos o templo do Espírito Santo. Por isso, hoje o templo já não é mais o templo de Salomão, o templo A, o templo B, o templo C, a sinagoga. Não. O templo hoje não é as quatro paredes que as pessoas falam, vamos à casa de Deus, vamos ao templo de Deus. Não, isso é falso, é errado. Hoje o templo do Espírito Santo é o nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso devemos também, né, tomar o cuidado com o nosso corpo, tomar o cuidado com a nossa saúde, né? Porque é o templo do Espírito Santo. Tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Tomar cuidado com os nossos olhos, com os nossos pensamentos, com as nossas reações, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Ele já não se separa de nós. Ele não se afasta de nós. Não é porque cometemos um erro ou cometemos um pecado, então o Espírito Santo se afastou. Não, o Espírito Santo continua ali, né? E ele vai te auxiliar a você vencer aquele pecado. Ele vai te auxiliar, te ajudar a vencer aquela fraqueza. Ele vai te falar, olha, o que você falou não foi legal, é errado. Olha, o seu comportamento está errado. Ele vai te iluminando, ele vai te mostrando, ele vai te guiando, ele vai te corrigindo, porque ele está dentro de você. Ele faz parte de você. Essa é a verdadeira característica de que a pessoa tem o Espírito Santo. Porque se a pessoa, ela dentro da instituição religiosa, ela pula, ela dança, ela salta, ela grita, ela fala aquelas línguas estranhas que não são línguas de Deus, e ela fala, esse é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, é a revelação do Espírito Santo. Isso é mentira. Falsos profetas, falsas profecias, porque quando eles saem dali, daquele momento de emoção, rola prostituição, rola drogas, rola roubo, rola heresias, rola mentiras, rola falsos comportamentos, que caracteriza que realmente ele nunca teve o Espírito Santo. Entende, meu amigo e minha amiga? Então, esse é o papel, o trabalho do Espírito Santo. Por isso ele diz aqui, da mesma maneira também o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Então, somos fracos, somos falhos, somos pecadores. Pecamos todos os dias, erramos todos os dias, falhamos todos os dias. E todos os dias o Espírito Santo, ele intercede por nós. Porque ele diz aqui, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que significa inexprimíveis? Que não se pode expressar com palavras. Então, o Espírito Santo, ele intercede por nós junto a Deus, nos momentos das nossas fraquezas, para que Deus nos fortaleça, para que Deus nos corrija, para que Deus nos guie, para que Deus tenha misericórdia, para que a graça, o favor de Deus chegue até nós, esteja conosco. Né? Então, não sabemos orar. Por mais que você diz, eu oro, podemos orar e devemos orar, mas quem intercede por nós de maneira perfeita é o Espírito Santo. Então, um detalhe aqui, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, tá vendo? Então, você não precisa que alguém interceda por você. Tem pessoas que ela não ora
e ela vive pedindo oração. Ela diz assim: pastor, ora por mim. Tudo bem, não é errado você pedir oração, mas tem pessoas que elas são viciadas nisso. Ela não tem comunhão com Deus, ela não quer buscar Deus, ela quer que os outros intercedam por ela, orem por ela. Você não precisa, você tem que ter confiança no Espírito Santo que está dentro de você. Tem que ter confiança na sua oração. Não, eu tenho que ir na instituição religiosa para orarem por mim. Ou tem aquelas pessoas que caem no erro da idolatria e pegam uma imagem e colocam aquela imagem no bolso, ou com uma medalhinha no pescoço, ou uma imagem de gesso, de plástico, de ouro, de prata, e coloca ali na sua casa. E ela coloca velas diante daquela imagem, daquela escultura, daquele ídolo, né? Religioso, e ela coloca ali dinheiro, coloca ali moedas, coloca ali flores, coloca ali frutas, comida. Né? Tem pessoas religiosas que elas vão na encruzilhada e colocam ali o despacho para suas entidades, para que aquelas entidades intercedam por ela. Tudo isso é completamente errado. Você não precisa fazer nada disso. Você não precisa ir a um monte ou a um determinado lugar específico, na cachoeira, na encruzilhada, ou na floresta, ou em qualquer outro lugar, para você falar com Deus. Meu amigo e minha amiga, Deus é Espírito. E Deus, ele está em todo lugar. Em qualquer lugar que você falar com Deus, ele vai te escutar. No banheiro, na sala, no trabalho, no quarto, na cama, deitado. Em qualquer lugar que você falar com Deus, ele vai te escutar. Porque o Espírito Santo que está dentro de você vai interceder por você. Você não precisa fazer rituais, você não precisa prender vela, você não precisa fazer missa, você não precisa fazer despachos, banhos, nada disso. Tá bom? Você não precisa fazer nada disso. Você só precisa crer no Senhor Jesus Cristo. E é Ele que vai interceder por você, é Ele que intercede por nós. Tem pastores que falam assim: olha, você tem que frequentar a minha igreja para estar debaixo da minha cobertura, que eu vou te cobrir. Não, meu amigo, que bobagem. Quem tem que nos cobrir é o Espírito Santo. Não é o homem não tem poder nenhum para te cobrir. O que está escrito lá no Salmo 91? Hein? Barro à sombra de quem? Barra a sombra do pastor? Não. No Salmo 91 está: no abrigo do Altíssimo, baixo a sombra do Onipotente estarei seguro. Olha só que coisa extraordinária. Não é baixo de cobertura de pastor fulano, pastor mengano, coisa nenhuma. Eu quero estar debaixo da cobertura do Altíssimo. Porque imagina, aquele pastor que você está debaixo da cobertura dele, suposta cobertura. Aquele pastor muitas vezes está fazendo coisa errada. Ou ele cai, ou ele se desvia, né? Então aí você vai ficar desprotegido. E aí, a tua cobertura caiu? Que cobertura é essa? Eu não quero cobertura de carne e sangue. Eu quero a cobertura do Espírito Santo. Eu quero a cobertura de Deus. Então tome cuidado com essas pessoas que falam assim: ó, você tem que ficar aqui debaixo da minha cobertura, senão vai vir uma maldição, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você precisa de mim. Isso aí é um falso profeta, mercenário, que quer que você esteja ali para estar dando dízimo, oferta, dinheiro, e voto e sacrifício. A cobertura verdadeira é a cobertura de Deus. Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso baluarte, Ele é o nosso castelo. É debaixo da sombra dele que nós devemos estar. Leia o Salmo 91. Quando terminar aqui o vídeo, vá lá,
né? Quando terminar aqui o vídeo, eu vou ler o Salmo 91. Aconselho que você leia também, para você ver debaixo de qual cobertura que nós devemos estar. Da cobertura de homem ou da cobertura do Altíssimo. Tá bom? Isso é muito forte, né? Isso é muito extraordinário. Tá? Então, vamos ler novamente. Da mesma maneira, também o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Tá bem, eu não sei, eu oro. A minha oração não é suficiente. Então, quem vai orar por mim? Quem vai interceder por mim? O Espírito Santo. Eu posso orar por vocês, eu oro por vocês. Alguém pode orar por você, você pode orar por outras pessoas. Perfeito, né? Temos que orar, a Bíblia ensina a orar. Mas a perfeita intercessão vem do Espírito Santo. É como está escrito aqui. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o que você tem que fazer com as imagens, com as esculturas, com os ídolos? Quebrar e jogar fora, porque não serve para nada. Não tem nenhum valor. Tá bom? Peça ao Espírito Santo que interceda por você. Versículo 27 diz: E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E aquele que sonda os corações. Quem é que sonda os nossos corações? O que é sondar? É olhar o mais profundo do nosso coração. Quem pode conhecer o mais profundo coração do ser humano? Deus. Aquele que sonda os corações. Deus sonda os nossos corações, sabe qual é a mente do Espírito. Então, o Pai, vê se você consegue entender. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão juntos, em uma só pessoa. Um conhece a mente do outro perfeitamente. Por exemplo, eu conheço a sua mente? Não. Você conhece a mente da sua esposa, do seu marido, do seu filho? Você sabe o 100% o que se passa na mente de algum ser humano? Ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém pode. Mas o Pai, o Deus Pai, tem 100% de conhecimento do que passa na mente do Deus Filho. O Deus Filho tem 100% de conhecimento do que passa na mente do Espírito Santo. Eles estão unidos em uma só mente, em um só coração. Então, quem é a melhor pessoa para interceder por nós? É o Espírito Santo. Por isso ele diz aí, ó, né? E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito Santo. Porque intercede pelos santos. Quem são os santos? Não é o santo da Igreja Católica, não. Isso aí são santos falsos. A palavra santo, no original, no grego, no hebraico, significa separado. Então o Espírito Santo intercede pelos separados. Quem são os separados? Os crentes, os cristãos, os nascidos de novo. Intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, ele ora por nós de acordo com a vontade de Deus. Porque às vezes nós oramos e estamos pedindo coisas que não é a vontade de Deus. O Espírito Santo não vai cometer esse erro, essa falha. O Espírito Santo só vai pedir a Deus o que realmente nós precisamos e necessitamos. Ele intercede por nós. Da maneira correta, da maneira certa. Tá? E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelo santo de acordo com a vontade de Deus. Por isso que quando nós vamos orar, nós temos que orar de acordo com a vontade de Deus. Não adianta você pedir algo a Deus que não é a vontade dele. Tá?
Então temos que pedir, mas de acordo com a vontade de Deus. Por isso está escrito na Bíblia, pedis, mas pedis mal, porque não sabeis pedir. Porque às vezes pedimos para suprir os nossos prazeres carnais e não a vontade de Deus. Né? Não temos que fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, nós que amamos a Deus, todas as coisas que acontecem na nossa vida cooperam de alguma maneira para o nosso bem. Nada acontece na nossa vida que não seja a vontade de Deus. Muitas vezes nós sofremos na hora do sofrimento, na hora da luta, na hora que estamos gemendo, não queremos passar por aquelas lutas, por aquelas provas, por aquelas dificuldades. Queremos sair, porque quem quer sofrer, né? Ninguém. Mas se Deus permitiu que nós passássemos por aquilo, é porque para algo aquilo vai servir, para o nosso próprio bem. Por isso o apóstolo Paulo também fala, né, que devemos nos gloriar nas tribulações, porque até nas tribulações Deus está nos corrigindo, né? Se passamos pelo fogo é para sermos purificados, né? Deus está nos purificando. E enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente está no fogo e vai ser purificado sempre, né? Como ouro para ser purificado, para tirar sujeira daquele minério, da prata, do ouro, tem que se passar pelo fogo, né? Tem que queimar. Assim também nós passamos por essas lutas, por esses problemas. É Deus nos purificando, é Deus nos moldando para o nosso próprio bem, para um bem futuro, ou para essa vida, ou para a eternidade, porque vamos lembrar o seguinte, que Deus não nos está preparando somente para essa vida, Deus nos está preparando para a eternidade. Tá? Deus está nos moldando, ainda estamos na casa do alfareiro, né? Em espanhol é alfareiro, em português é oleiro. Ainda estamos naquela roda, você já viu aquela roda do oleiro? Aonde o oleiro pega o barro sujo e coloca ali, ele vai rodando e vai tirando as pedras, os paus e vai moldando, vai dando forma e às vezes dá errado, ele tem que desmanchar e fazer tudo de novo até sair um vaso perfeito, um objeto perfeito, né? Então, esse mundo é a casa do oleiro. Nós estamos na mão do oleiro. Nós estamos na mão do oleiro e ele está nos moldando, ele está nos transformando, não somente para usarmos nessa vida, mas para a vida eterna. Depois que aquele objeto sai da mão do oleiro, ele vai para o forno, não é isso? Vai para o sol para receber o calor, o fogo, para pegar a resistência. Depois ele vai ser pintado, né? E aí ele vai ser colocado em um lugar especial. E é isso que Deus está fazendo com os seus filhos nessa terra. Estamos na casa do alfareiro, estamos na roda, estamos sendo desmanchados, desconstruídos, construídos novamente, estamos passando pelo forno, estamos passando pelo sol do meio-dia, queimados, né? Mas depois seremos colocados, no final de tudo isso, seremos colocados no céu, na casa eterna de Deus, aonde vamos ser instrumento para a glória de Deus, para a honra e para a glória de Deus. É fácil? Não é fácil, mas nós temos que crer
e continuar nessa fé. Por isso ele diz aqui, sabemos que todas as coisas, não só boas, mas ruins também, difíceis, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então ele trabalha com quem? Ele trabalha com aqueles que são dele. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nem todos são chamados, mas aqueles que são escolhidos dele são chamados. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, por isso que a Bíblia nos fala aqui claramente que Deus, ele tem os seus escolhidos. Essa palavra não agrada a muitas pessoas, né? Muitas pessoas não estão de acordo, mas é o que está escrito aqui. Todos serão salvos? Não. Quem são os que serão salvos? Quem são os que vão crer? Aqueles que foram escolhidos. Porque toda a humanidade está caída, está condenada ao inferno. Mas Deus escolhe alguns. Não sei o porquê, não sei qual é o critério, mas Deus escolhe alguns que já estão predestinados desde a eternidade passada, antes que Deus criasse os céus e a terra, antes que Deus criasse o sol, a lua, as estrelas, antes que Deus criasse os animais, os seres humanos, antes de nascermos, Deus já tinha nos imaginado e predestinado para sermos seus filhos. Então, passe o que passe, aconteça o que aconteça, no final estaremos com ele. Por isso ele diz aqui, no versículo 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou. Antes de a gente nascer, Deus já nos conhecia e nos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, Jesus é o modelo. Jesus é o modelo. Então, o oleiro, olha que interessante isso. O oleiro, quando ele está fazendo o vaso, o que está na mente dele? Ele já tem o vaso, ele já tem o modelo na mente já. Então ele vai moldando de acordo com o que já está na mente dele. Antes de ele pegar o barro, antes de ele começar a trabalhar no barro, ele já tinha a imagem na cabeça dele do que ele iria fazer. Entendeu? Então é isso que ele faz. E qual é a imagem que Deus tem na mente dele? A imagem de Jesus Cristo. Então nós somos perfeccionados, preparados. A imagem, ele é o modelo. Jesus é o modelo. E ele vai nos moldando, nos forjando de acordo com o Senhor Jesus. Olha que coisa forte, coisa gloriosa, coisa maravilhosa. Está escrito aqui, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes a quem? A imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, na glória, na eternidade, Jesus Cristo é o primogênito, é o modelo, o primeiro, e nós, os seus irmãos, a sua imagem, que fomos feitos segundo a sua imagem. Então, é até difícil da gente entender, a nossa mente ainda não está preparada para entender completamente esse mistério do que Deus tem preparado para nós. Ainda não, como o próprio apóstolo Paulo fala, que a gente ainda não sabe perfeitamente o que vamos ser. Deus já sabe, já está predestinado, e nós estamos sendo preparados
para aquilo que Deus ele quer fazer na nossa vida. Tá? Versículo 30 ele diz: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, mais uma vez, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, nos confirma que somos predestinados por Deus. Então, quem é que vai ser salvo? Aquele que ele escolheu. Aqui, ó, aqueles que ele predestinou, a esse também chamou. Ele vai chamando, ele vai chamando. A uns ele chama antes, a outros ele chama depois, mas todos os escolhidos serão chamados. Serão chamados. E serão justificados, porque eles vão crer no Senhor Jesus. Os escolhidos creem. Quem não crê é porque não foi escolhido. Ou porque ainda não foi chamado. Ah, fulano não crê no Senhor Jesus. Ou uma ou outra. Ou ele não é escolhido de Deus, ou ainda não chegou o tempo dele de ser chamado por Deus. Isso só o tempo vai mostrar. Isso só Deus sabe. Mas aqueles que ele chama, creem e são justificados pelos méritos do Senhor Jesus Cristo na cruz. Pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. E aos que justificou, a esses também glorificou. A esses também glorificou. Tá? Então, é muito glorioso, é muito forte isso que o Espírito Santo está nos revelando. Tá bom? Então vamos dar uma pausa. Vamos dar uma pausa. E no próximo vídeo a gente continua, tá? No próximo vídeo a gente continua porque é muito forte, é muito glorioso, é muito extraordinário. Eu quero que você fique pensando, meditando nessas palavras, porque os versículos que a gente leu aqui já são tão profundos que merece um tempo de meditação, né? De reflexão em cima deles. Então, se possível, pega esse vídeo, veja novamente. Se você não entendeu algo, veja novamente. Se você não pegou do início, pegue do início. Se inscreva no canal, tá? E vá lá para o primeiro vídeo de Romanos e vai pegando a sequência. É uma série, você deve ver todos os vídeos para que você possa ter o entendimento claro do livro de Romanos, que é um dos livros mais espetaculares, extraordinários. Toda a Bíblia é extraordinária, mas o livro de Romanos traz para a gente um ensinamento muito profundo, muito forte dos pensamentos de Deus, da direção de Deus. Tá? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e tenha certeza que já somos abençoados só pelo fato de ouvir essas palavras, que é a palavra de Deus. Tá bom? Então, que Deus abençoe. Dá um me gusta aí, aperta aí o botãozinho do like, né? Porque aí o próprio YouTube começa a mandar esse vídeo para outras pessoas. Não esquece não de colocar o like, porque aí o YouTube vai mandar o vídeo para outras pessoas e outras pessoas vão ver esse conteúdo também. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Então, Deus abençoe, um forte abraço e qualquer dúvida escreve aí nos comentários que eu posso responder também. Você pode ver ali, você entra nos comentários dos vídeos, que aqueles que perguntam alguma coisa eu sempre estou respondendo, tá bom? Entre em contato com a gente. Deus abençoe e até o próximo vídeo.